Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem e como você sabe nós estamos falando aqui há bastante tempo a respeito de energia elétrica e energia livre utilizada nas civilizações antigas, incluindo a antiga Tartária, um império composto por vários reinos que surgiu na região que hoje conhecemos como a Rússia, norte da China, norte da Índia e se espalhou por boa parte do mundo conhecido. Mas como seria essa tecnologia, como ela funcionava? Hoje eu vou procurar ilustrar um pouco para você entender alguns princípios desse mundo antigo que podem sim ser empregados atualmente para um futuro renovado. Se você gosta desse assunto, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e vamos pro vídeo. A energia livre da Tartária, aqui no Além da Nuvem. É muito comum a gente ver no passado as chamadas cidades-estrelas. As cidades eram construídas em fortes que pareciam estrelas. E essa tendência que veio do Oriente se espalhou também no Ocidente. São várias as evidências de plantas de cidades antigas que seguiam este padrão, conforme podemos ver aqui. Planta da cidade de Genf em 1715. Só para você ter uma ideia aqui de um forte na Polônia. Mesmo princípio utilizado até mesmo para a construção da Estátua da Liberdade, o que pode denotar um conhecimento detido por poucos, uma vez que nós vemos que nas mãos da Estátua da Liberdade há uma tocha. E de fato eram muito comuns esse tipo de construção no passado. Esse antigo jornal aqui menciona a chamada Wireless Electric Energy, ou seja, em português está escrito a energia elétrica sem fio, a solução de guerra. E é um artigo justamente sobre a possibilidade de se transmitir energia sem fio. Mas como de fato isso funciona? A principal objeção dos pesquisadores em relação a esse tipo de tecnologia são os raios emitidos pelas bobinas Tesla, que podem acarretar em acidentes e eletrocutar pessoas que estiverem no caminho. E muita gente simplesmente desiste desse assunto quando chega nessa objeção, achando que esse é o ponto final da história. Mas será que isso é verdade? Por que será que as cidades do passado, como essas da Holanda, eram construídas nesse formato? Sempre com esses fortes em todas as direções. Será que era unicamente para manter a segurança dessas cidades? Ou será que existiam outros motivos para isso? Essa tendência também se estabeleceu na América, como por exemplo esse plano da cidade de New Orleans pelo exército britânico de 1770. Aqui um exemplo de uma antiga torradeira para o pão. Aqui uma torre de distribuição elétrica de 1883. E onde quer que você fosse no antigo mundo, existiam esses locais onde era possível encontrar essas torres, como que locais centrais das cidades, no Oriente e no Ocidente. Aqui, por exemplo, estamos vendo um observatório antigo da China. Aqui uma outra visão do mesmo observatório. E aqui uma maquete do mesmo. Com muita arte adornando, dragões, leões, mais imagens do observatório chinês. E aquela figura que você vê lá atrás, mais alta, aquela torre, são os chamados pagodes, templos, ao redor dos quais as cidades chinesas antigas eram construídas. A Índia era parecido, mas eram os Vimanas. E sempre com essas estruturas no topo. Para que serviam essas estruturas? De fato, a tecnologia do mundo antigo era muito mais avançada do que nós pensamos. Aqui um exemplo de uma cidade chinesa ao redor de um pagode. Mesma situação. Você tem um monumento central, com aquela mesma estrutura no topo,
as cidades ao redor. Porque esses monumentos, eles serviam como uma espécie de usina de energia e distribuição. Como que isso funciona? Como eram esses pagodes chineses, ou mesmo as cidades indianas ao redor dos Vimanas, ou as cidades ortodoxas da antiga Tartária ao redor das igrejas que tinham as cúpulas no topo? Sempre há essa estrutura no topo. Mais um exemplo do pagode do templo de Paulinx. Outra figura representando. São muitas as artes chinesas que trazem essas representações. Esses monumentos funcionavam como uma espécie de sol das cidades. Um sol artificial que provinha iluminação noturna e algo de energia elétrica para essas cidades. Esse antigo monumento de Varsóvia, na Polônia, também tem algo muito interessante no seu topo. O relógio central da cidade. Você pode observar que tanto as cúpulas das igrejas, como vemos aqui, as basílicas, quanto esse relógio central, havia esse mesmo tipo de estrutura. Mas o que é isso? Mais uma imagem e outra imagem aqui. Muito interessante. Num outro vídeo nós vimos essa estrutura que fica na África do Sul. Mas será que essa é a estrutura original? Então por que existem fotos como essa? De torres como essa daqui sendo demolidas? Eu não sei exatamente o ano dessa imagem, mas é nos anos 1800, na Rússia. Lâmpadas nas ruas, conforme vemos aqui. Bom, é importante entender um conceito, que é justamente a força eletromotriz. A força eletromotriz é a propriedade de que dispõe um dispositivo qualquer, a qual tende a ocasionar a produção de corrente elétrica num circuito. O circuito é a ligação de elementos elétricos. Em outras palavras, é uma ação elétrica produzida por uma fonte não elétrica. Dispositivos que são conhecidos como transdutores fornecem uma força eletromotriz e convertem outras formas de energia em energia elétrica. Exemplos de força eletromotriz: as baterias, que convertem energia química em energia elétrica, os geradores, que convertem energia mecânica em energia elétrica. Este GIF aqui é interessante porque ele mostra a representação do vetor de um campo elétrico, de uma onda eletromagnética, as células eletroquímicas, tudo aquilo que não é, enfim, energia elétrica e acaba sendo convertido ou levado a produzir corrente elétrica para um circuito. Então, é uma ação elétrica produzida por uma fonte não elétrica. As próprias células solares, por exemplo, são capazes de converter a luz do sol diretamente em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Aqui nós vemos essas antenas e à direita imagens antigas, pinturas antigas, mostrando essas torres que vimos há pouco, completamente iluminadas. E isso é bastante comum, na verdade, muitas artes antigas mostram isso. Então por que é necessário haver essa distribuição regular? A cada tantos metros, por exemplo, é posicionada uma espécie de antena. Que antena é essa? Bom, como eu estava falando, a bobina Tesla ela faz isso, né? Ela acaba espalhando raios. Mas será que essa é a única forma de fazer essa distribuição de energia? Será que é preciso que o raio chegue até a lâmpada para acender essa lâmpada? Eu fiz uma live com o Sniper One, onde nós estávamos falando de tecnologia Tesla, e ele mostrou algo muito interessante com uma bola de plasma. Quando o Nikola Tesla ele fez lá em Chicago, que ele iluminou Chicago na exposição, em 1893, ele usou pequenos motores que
essa eletricidade que você está vendo dentro dessa bola de plasma, ela viajava 30 metros. Então, qualquer lâmpada que estivesse num raio de 30 metros, ela acendia, sem ter fio. Ela só precisava de como igual a bolinha de Natal que você pendura na árvore do Natal, 30 metros de distância acendia qualquer lâmpada. Então, você precisava de um lance desse aqui. A cada 30 metros você colocava um. Aí você ligava eles e todas as lâmpadas, um desses já era suficiente para fornecer eletricidade para sua casa toda. 30 metros. Quer ver outra coisa interessante aqui? Olha aqui, essa canetinha aqui, por exemplo. Okay. Olha só que interessante. Peraí. Aí. Olha que interessante. Se eu aproximar a mão, ó. Então, a eletricidade, o campo elétrico que está aqui, a gente não enxerga, mas se eu aproximar, vou chegar aqui mais perto, olha. Ó. Tá vendo? E você vê, ó, na aproximação, quando eu aproximo, você vê mais ou menos a distância que esse campo ele se encontra, ó. Aqui, ele tá aqui, ó. Se eu chegar novamente aqui, ele vai acender, ó. Ó, tá vendo? Então, aqui você imagina um círculo em volta dessa bola de plasma, que essa eletricidade, ela vem propagando, você não vê, mas ela tá aqui, nessa área, como se fosse uma enorme redoma. Basta eu aproximar a mão, acende na hora. E eu chego perto, ó. Interessante, né? Quando você tem uma bola de plasma, ela vai criar um campo ao redor que é capaz de acender as lâmpadas, mesmo sem encostar naquela bola de plasma. E lembrando que a bola de plasma é isolada pelo vidro com o gás dentro. Então aqueles raios não saem para fora, mas mesmo assim são capazes de gerar energia para acender lâmpadas ao redor. Aqui nós estamos vendo um exemplo, tá? É uma foto de uma bobina de Tesla geometricamente projetada para alcançar este resultado aqui, feita em proporções precisas, onde não há um arco visível ou efeitos de relâmpago. Mas mesmo assim, as lâmpadas ao redor, em forma de tubo, são todas iluminadas pelo seu campo irradiado. É um campo eletromagnético, portanto, irradiado, capaz de produzir energia para as lâmpadas ao redor. Importante mencionar que a Rússia, antes da Revolução Comunista Bolchevique de 1917, em termos de taxa de crescimento da produção industrial nos anos de 1913 e 1914, o país mantinha firme liderança mundial e era referência absoluta em diversos tipos de tecnologia, comparando o mundo antigo com o novo mundo. E são muitas as artes da antiguidade que retratam de fato esses locais produzindo luz, produzindo energia. Como você vê aqui, torres das quais a luz é emanada. Outro exemplo, torres e energia, como uma espécie de sol artificial. Se você parar para pensar, aquela região foi toda dominada ou pelos comunistas ou pela Inglaterra, que no final das contas dá na mesma, pois sabemos quem de fato financiava as revoluções comunistas. A China chegou a ser dominada pelos ingleses por um tempo e houve a revolução de Mao Tse-tung. A Índia foi completamente dominada pelos ingleses e a Rússia sofreu a revolução bolchevique. A arquitetura antiga sempre tinha, portanto, essas torres no topo, conforme vimos há pouco. Outra coisa que nós encontramos são essas espécies de lareiras elétricas que haviam nas casas. Ora, por que naquela época haveriam lareiras elétricas com tubos para aquecer as casas? Então é evidente que quando você tem uma disposição
por meio de um campo eletromagnético, havendo o devido isolamento no seu interior, como há numa bola de plasma, é gerado um campo ao redor. E esse campo é capaz de acender lâmpadas. Ele produz energia que pode ser utilizada. Essa é a verdadeira energia wireless, a energia sem fio de Nikola Tesla. Esse site da Visive Technologies é uma empresa que vem se dedicando há 4 décadas à pesquisa da energia wireless, a energia ou a transmissão de energia por meio de ondas eletromagnéticas, que eles definem como a onda de superfície de Zeenek, a onda eletromagnética ligada à superfície da Terra usando a interface Terra-ar como seu guia de ondas. Seria assim que na antiguidade havia uma espécie de torre maior ou uma espécie de bobina Tesla gigante capaz de gerar esse campo eletromagnético que ia abastecendo as cidades em bobinas menores e assim subsequentemente. Seria por isso que as cidades tinham o formato com um templo central e a sua projeção na forma de estrela. O que você acha? Comenta aí, deixa a tua opinião nos comentários. Então é possível que, utilizando a força eletromotriz, como por exemplo a bateria de Bagdá, que era composta por um vaso de argila, uma barra de ferro com um cilindro de cobre no meio, que a energia fosse produzida, transformada em energia elétrica e distribuída por meio de um sistema similar a das bobinas Tesla, logicamente que com o devido isolamento para alimentar diversas lâmpadas na cidade. Pessoalmente, foi uma experiência que eu te digo assim, muito pessoal. Foi uma experiência pessoal. Pode rodar aí. Então aí, pessoal, o Sniper One vai entrar na gaiola. A gaiola de Michael Faraday. Tá lá o Sniper, então, no meio de 2 bobinas Tesla. 50 mil volts. Pronto, eu pensei, bom, uma ou outra, ou sai só o pó ali dentro. Mas eu tava tranquilo. Tipo, no aniversário do Tesla. Foi a sensação do evento, né? O Tesla dentro da gaiola. Foi. Muito legal, cara. Ela já acende só de chegar perto, né? Ah, perto? Tá, isso aqui foi a mesma coisa que foi usado em Chicago, na exposição em Chicago, que Nikola Tesla. Foi o mesmo tipo de lâmpada que ele usou. Sua transmissão pode ser feita wireless, sem a gente pagar luz. Ó, pastor? Não. Aproxima a cena. Essa daqui é a lâmpada, né? No caso que os egípcios supostamente teriam desenvolvido, né? Nós utilizamos no último vídeo, eu expliquei, aqui no canal também. Essa aí, quase como uma lâmpada, né? Comparando aqui com a Dom. E olhem bem embaixo nessa fotografia. Se você olhar embaixo da fotografia, você parece que você vê um começo da bobina ali embaixo. Sim, sim. É aqui olha lá, parte, aí mesmo. Aí, ó, parece a bobina. Exatamente. Começo da bobina de Tesla. Eu mostrei uma representação que fizeram em foto em 3D, né? Onde eles reconstruíram isso como se fosse realmente uma lâmpada. Então ela tem a espécie de uma bobina, né, aqui, uma espécie de motor e até um fio, né? Que parece vir aqui, sair e iluminar. E aqui nós temos uma pessoa como que com o sol, né? Que os egípcios tinham essa representação, justamente por causa da luz, da energia. Então tinha toda uma representação. Muito interessante isso daqui. Alguns dizem que se tratava de fato de uma lâmpada, né? E não esquece, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para receber todas as notificações. E aqui tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados, incluindo a live sobre Nikola Tesla com o Sniper One. Compartilhe o canal Além da Nuvem nas suas redes sociais. Porque a verdade importa.